Saudações e bem-vindo. Em 2021, a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, que engloba 9 nações, assinala 25 anos depois que foi criada, corria o ano de 1996. Para refletir sobre os 25 anos da CPLP, convidamos o embaixador moçambicano Isaac Maragi, que dirigiu a CPLP como secretário executivo durante 2 mandatos e meio. Senhor embaixador, é bem-vindo à Mídia Mais. Obrigado, meu caro Boaventura, por esta oportunidade que eu tenho de me dirigir aos cidadãos da CPLP através de vocês, não é? E realmente 25 anos na vida de qualquer pessoa já é uma fase em que a pessoa começa a afirmar-se, né, da sua existência no mundo. O jovem que, se for um homem, está a acabar a sua faculdade, os seus estudos, está a iniciar a vida. No caso da CPLP, também posso considerar que ainda é jovem, porque de facto 25 anos numa organização internacional como é a nossa, não é muito. E tendo em conta também que os países que a compõem também não são em número elevado, portanto há muitas limitações que fazem com que não se possa avançar muito mais do que já se avançou. Mas de todo modo, o balanço, de uma maneira geral, desses 25 anos, eu posso dizer que é positivo. Poderia ser um pouco mais, mas, como eu disse, nós atravessamos várias crises e é um ano que nós estamos paralisados. Que a CPLP, tal como outras organizações, não estão funcionando normalmente. Isto por força da pandemia da Covid-19. Claro, sim. Então, muitas reuniões que se faziam presencialmente passaram a ser feitas através dos meios digitais que existem hoje. O que é diferente, de um contato presencial. humano. É por isso que muitas vezes na minha última intervenção que eu fiz numa palestra da CPLP, também que eu dei através de videoconferência, eu disse que nós temos que ter o cuidado de não desumanizar a CPLP, que habituarmos a isto e amanhã acaba a pandemia e continuamos no mesmo ritmo de usar os meios, não que não possamos usar, mas sim, podemos usar, mas não podemos exagerar. Temos que encontrar um meio termo, porque o calor humano que caracteriza a CPLP é o calor humano. Os nossos povos que tiveram a mesma história, tiveram a mesma cultura, ou têm a mesma cultura. É preciso que isso não se esfrie, é preciso que isso continue sendo a nossa alma vivendo, né? Por isso que a CPLP tem que ter esses ingredientes para poder continuar a existir com a mesma dinâmica que tem hoje. A CPLP tem fundamentalmente 3 grandes pilares. Dos 3, qual é que é ou quais são aqueles que conheceram uma evolução significativa ao longo destes 25 anos? Bom, eu acho que a língua, né? A língua portuguesa. A promoção da língua. Sim, a promoção da língua. Temos quais são os outros pilares? Bom, temos também a cooperação. A cooperação, sim. Sim. Então, os pilares da CPLP, a língua. A questão também da concertação diplomática. Sim, é isso também. Mas os 3 pilares, eu acho que estão todos caminhando no mesmo sentido, com o mesmo pé de igualdade. E o da língua portuguesa, que é aquele que se deu maior tônica. Portanto, houve uma maior ênfase na promoção da língua portuguesa. Esse avançou-se, embora em alguns casos houve um retrocesso. Há países que não tiveram, ou tinham um avanço, mas que houve um retrocesso. Em benefício das línguas, outras que não a portuguesa. Por isso, podemos encontrar que a língua portuguesa avançou sim, mas era preciso fazer isso um pouco mais. Era preciso investir um pouco mais na língua. Porque, peguemos nosso país, Moçambique, ainda temos uma grande percentagem que não fala português. Pois quando se fala que são os 250 milhões de portugueses, de falantes da língua portuguesa, não é bem isso. É preciso ter em conta que há países como o Moçambique, a Angola, mesmo o Brasil, o São Tomé Príncipe, talvez seja o país que fala mais português de todos nós, seja São Tomé, não sei. Mas Guiné-Bissau, o francês tem um grande domínio, o crioulo tem um grande domínio, Cabo Verde, o crioulo está a ganhar uma grande expressão. As reuniões oficiais em Cabo Verde são feitas em crioulo, em detrimento de português. Portanto, é preciso ter muita atenção quando se fala de que há uma comunidade de 250 milhões de falantes da língua portuguesa. Não é bem assim. Temos que ter um pouco de cuidado. Mas a língua portuguesa, apesar de tudo, está avançando paulatinamente, mas é preciso investir-se mais. A língua tem que se investir.
através dos centros culturais. Em cada país tínhamos de ter um centro cultural da língua portuguesa, em que se promove a língua portuguesa, se promove a cultura dos países da língua portuguesa. Não é a cultura portuguesa, a cultura dos países da língua portuguesa, em que há um intercâmbio das culturais nesses centros culturais. Sejam centros culturais conjuntos. Suponhamos que aqui, em Moçambique, temos um centro cultural da língua portuguesa, em que os vários países da língua portuguesa que estão aqui, ou embaixada, etc., utilizam esse centro para a promoção desse intercâmbio dos países da língua portuguesa. Portanto, cada um apresenta a sua culinária, a sua música, suas artes, enfim. Isso é que pode fazer com que a nossa comunidade avance muito mais do que está em avançado hoje. Não avançamos tanto, eventualmente, porque se tema que se promove até um certo nível a língua portuguesa a nível da CPLP, pode haver o risco de se matar as línguas maternas. Será o caso? Não se mata não, porque eu acho que os nossos países têm interesse. interesse. Aqui, por exemplo, o caso da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, onde se fala mais crioula em detrimento da língua portuguesa. Se formos aqui ao país vizinho, África do Sul, por exemplo, em muitos gabinetes de trabalho não se usa tanto o inglês, usa-se mais as línguas locais. Sim, mas também é preciso ter em conta que não podemos esquecer a nossa realidade também. Não podemos esquecer a nossa cultura, não podemos as nossas raízes também. Portanto, as coisas têm que ser feitas em simultâneo, sem uma matar a outra. Portanto, no sentido que nós, se falarmos aqui, temos tantas línguas nacionais, ao pegarmos uma delas como língua oficial, ou umas delas como línguas oficiais, não significa que o português vai passar em segundo plano, mas estarão mais ou menos no mesmo nível. O que é preciso é que nós também não matemos as nossas línguas nacionais, em detrimento de uma língua estrangeira, que apesar de tudo, português não deixa de ser uma língua estrangeira. É uma língua estrangeira para qualquer um dos nossos países da língua portuguesa. Agora, nós entramos num acordo nesta comunidade, que temos que todos nós promover a língua portuguesa, estamos fazendo, mas sem detrimento das nossas línguas nacionais. O acordo ortográfico foi tanto falado numa certa época, depois deixou de se falar dele. O que terá acontecido? Bom, eu acho que nem todos os países ratificaram ainda o acordo ortográfico, né? Moçambique, por exemplo, não ratificou. Ainda não, nem Moçambique, nem Angola, e não sei se há um outro país que não ratificou ainda. Mas eu acho que foi questões mais internas do conteúdo. Internas de cada país. Sim, de cada país. Porque muitas vezes se questiona qual é a utilidade desse acordo ortográfico. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito liberal ao escrever. Algumas palavras eu uso o acordo ortográfico, outras não. Mas não me faz muita diferença. Há muitos que dizem que não lhes faz diferença. Então encontra sempre esses pequenos entraves, né? Mas eu creio que um dia há de chegar a uma conclusão e vai chegar a um acordo de se aplicar isso, não é? No pilar que tem a ver com a concertação político-diplomática, a nível da política, qual é o estágio que a CPLP atingiu nestes 25 anos? Sabe, essa é a parte, por isso quando eu disse quais são os outros pilares, eu perguntei quais são os outros pilares. Essa parte, a concertação político-diplomática, a quem tem servido isso? A quem tem servido isso? Porque normalmente o que se tem passado ao longo destes 25 anos na CPLP, na concertação político-diplomática, é apenas os países mais fortes que querem sua inserção internacional pedirem aos outros, que não têm ainda capacidade de estar inseridos a nível internacional, pedirem apoios às candidaturas. Portanto, usam muito a CPLP para promover os seus candidatos a organismos internacionais. Quando querem um apoio para um membro, um cidadão do Brasil, de Portugal, para entrar num organismo das Nações Unidas ou Direitos Humanos, não importa onde, a CPLP está lá para apoiar sempre. Por quê? Porque a CPLP tem a maior parte dos países são africanos e nós temos um continente com 54 países. Então, eles sabem perfeitamente que Angola e Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, vão mobilizar os países africanos para apoiar aquela candidatura. É uma candidatura da CPLP e vamos pedir a SADC, vamos pedir a CEDEAO, vamos pedir a não sei quantos, para apoiar aquela candidatura, através da União Africana. Então, nós endossamos as candidaturas desses países, do Brasil, sobretudo do Brasil e Portugal, que são os que mais têm candidatos a nível internacional. Então, estamos lá, serve para isso. Agora, para outros, por exemplo, tem o problema de Moçambique em Cabo Delgado. Eu fiz uma intervenção há bem pouco tempo, eu disse, olha, a CPLP devia mexer-se um pouco mais. Porque nós temos na área da defesa da CPLP uma componente de defesa que faz exercícios militares, faz treinos aqui e acolá, felino, não sei, em Cabo Verde, felino no Brasil, felino aqui. É para quê?
Quando tem um país membro que está a ser agredido e a organização não toma uma decisão, pelo menos, do ponto de vista técnico, pelo menos, apoia informação de militares para apoiar, para que Moçambique possa ser capacitado militarmente a fazer face a esta agressão. Não digo que seja um país como Portugal ou Brasil, mas entanto que a organização, entanto, encontrar uma forma de apoiar o país que está a ser agredido. Eu fiz na intervenção que Moçambique está a fazer face a três frentes. A frente de Cabo Delgado, a frente do centro e a frente sanitária, a crise sanitária. São 3 frentes que o país sozinho está a fazer frente. Agora, se o país quer pedir apoio, essa é outra história. Mas a organização tem que tomar a iniciativa. De que está um país a ser agredido, está um país em 2 frentes de agressão militar, esta do centro podem considerar que é interna, não interna, mas aquela de cima não é interna. Aquilo já é um crime que é transfronteiriço. É um crime internacional. Que são pessoas ou são forças do exterior que vêm agredir um país. Portanto, aí já implica que é necessário que tenhamos uma outra abordagem sobre esta questão. E não simplesmente dizer que, bom, é Moçambique sozinho. Não, Moçambique tem outros países que têm o mesmo problema de jihadismo aí, mas não estão a conseguir sozinhos. As Nações Unidas estão implicadas, a União Europeia está implicada. E por que não Moçambique? O único pronunciamento público da CPLP que podemos ler enquanto pensávamos nesta conversa foi que a CPLP condenava os acontecimentos em Cabo Delgado e manifestava a disponibilidade, portanto, em apoiar Moçambique a fazer face. E não passamos disto. É verdade que nem tudo que se trata tem que virar público. Mas agora houve uma iniciativa de Portugal, não sei até onde é que vai isso, que Portugal vai estar... Portanto, bilateralmente, não em nome da CPLP. Sim, bilateralmente, não a nível da CPLP. Mas era preciso que houvesse ou pelo menos que a presidência da CPLP, seja qual for ela, a atual da CPLP, convocasse uma reunião de emergência com os países, mesmo que seja através de videoconferência. Olha, Moçambique está com um problema sério, como é que vamos fazer? Cada um vai se pronunciar e vão dar ideias. Como é que nós podemos atuar, né, em relação a Moçambique? Mas não houve nada disso. Nem houve uma visita do ministro dos Estrangeiros aqui para se inteirar da situação, que eu saiba, não sei, mas pode ter que tenha vindo. Mas, portanto, não há essa iniciativa de querer ver o que é que se passa. Por exemplo, quando foi a crise do golpe de Estado na Guiné-Bissau, eu desloquei-me à Guiné-Bissau contra a vontade de alguns países. Eu tive que ter o acordo do meu presidente aqui, que era o presidente da CPLP, para eu deslocar-me à Guiné-Bissau, porque os outros Estados-membros estavam contra a minha ida à Guiné-Bissau. Eu disse, não. O que é que o secretário executivo da CPLP faz, afinal? Não é o servidor, o funcionário, alto funcionário que vai se informar das situações que se passam em cada um dos Estados-membros para vir informar aos órgãos competentes, para se tomarem decisões em relação a esse problema que o Estado-membro enfrenta. Então, eu tenho que ir à Guiné-Bissau para me informar o que se passa. O que é que se justificava para essa oposição da ida do secretário executivo da CPLP? CPLP? Um golpe de Estado, um golpe ilegal, porque não sei quantos. Se a minha ida para lá seria legalizar o golpe. Dar dar um beneplácito aos golpistas. Não, eu não vou dar beneplácito nenhum. Eu fui lá, eu reuni-me com todas as forças políticas da Guiné-Bissau, ouvi todos eles, eu voltei e fiz o relatório, olha, passa-se isto na Guiné-Bissau, o que é que a nossa organização vai fazer? Não fez nada. Não fizemos nada, a CPLP não fez nada. Esteve a CDAU envolvida sozinha com as suas forças. Nós, a única coisa que fizemos foi nomear um representante para estar lá. Mas em termos de uma força militar ou financeira ou o quê, não fizemos nada. E a Guiné-Bissau está como está hoje, porque a CPLP só fala, só fazemos discursos, mas não passa de discursos a ações concretas em relação à Guiné-Bissau. É por isso que a componente CDAO tem muito mais força na Guiné-Bissau do que a componente CPLP. Nas Nações Unidas, CDAO, União Africana. Nós estamos lá também, ok, de vez em quando a gente vai lá, mas não passamos disso. O senhor é secretário executivo, ex-secretário executivo da CPLP. O que é que haverá por detrás desta letargia da CPLP em relação a grandes acontecimentos que ocorrem nos países membros? Citou aqui o caso isso da Guiné-Bissau, vem logo a nascença da CPLP, que não se definiu claramente o que é uma CPLP. Então a CPLP nasceu mal, talvez. Porque deu-se muita ênfase à promoção da língua portuguesa. Isso é isso. Mesmo a consideração política diplomática é uma coisa marginal quase, mas deu-se muita ênfase na promoção
que a CPLP existe para a promoção da língua portuguesa. Isso é que é. Quando eu vim com a vertente económica, tive oposição. Porque a CPLP, tendo em conta o potencial económico dos nossos países estamos cheios de recursos, mas são os outros países fora da CPLP que vêm aqui. E nós, quando nós podíamos desenvolver a capacidade humana, portanto, termos tanto cabeça pensante, pessoas que podem participar no desenvolvimento económico, não descuramos essa parte de formação do homem. Não demos muita importância à formação dos quadros necessários para desenvolver os recursos que nós temos. Portanto, nós temos um potencial de recursos naturais que nunca mais acaba. É petróleo, é gás, é agricultura, é turismo, não sei quanto, tudo isso. A CPLP, os países da CPLP são riquíssimos, mas não conseguimos melhorar a vida dos nossos povos, porque não temos essa capacidade de como fazer isso. E é essa parte que eu disse, olha, a CPLP pode fazer, nós podemos desenvolver a parte económica da CPLP, capacidade, portanto, empresarial da CPLP, ajudar os nossos empresários a desenvolverem-se a seu ponto de vista financeiro, não sei quanto, dar as condições para eles se desenvolverem. Mas nós não fizemos. E tivemos uma oposição que não, a CPLP não tem vocação económica, não tem vocação empresarial, mas não é isso, é que a organização tem que criar condições nos seus próprios países, ou a nível da organização, um quadro, um ambiente de negócios favorável a que os nossos empresários possam desenvolver os seus negócios. Isso é que é preciso que a CPLP fizesse, não a CPLP fazer negócio, não. É criar o quadro legal, um ambiente de negócio propício para que eles possam desenvolver-se. Esta oposição, já citou duas oposições, a relação à sua ida à Guiné-Bissau, quando foi do golpe de Estado, e depois a promoção da vertente econômica da CPLP. Estas oposições, de que bloco é que nasce? É do bloco dos países africanos? Não são os países africanos, não. Antes, pelo contrário. São os países que pensam que a CPLP é deles. Eu não vou citar nomes, é um só também, não são tantos. Mas, por isso, quando eu, ao fim antes do fim do primeiro mandato, muito antes, logo no primeiro ano, eu disse ao ministro Baloi, nós temos que repensar a CPLP. Temos que criar uma nova visão estratégica da CPLP. Então, temos que repensar o que foi feito destes 18 anos, nessa altura ia fazer 18 anos, mas o que é preciso fazer daqui para o futuro, CPLP? Vamos ficar na mesma, de promoção da língua, de concertação político-diplomática, cooperação, a cooperação que é insignificante, não há dinheiro para fazer cooperação nenhuma. A cooperação técnica que se desenvolve na CPLP, não há, ninguém dá dinheiro para isso. Portanto, ou se dão, é para coisas que lhes interessam, é esses que dão o dinheiro. Para fazer capoeira, para fazer não sei o quê, essas danças de capoeiras brasileiras aí, não sei quanto, tudo isso. Mas não coisas que desenvolvam a capacidade humana, para que as pessoas possam ser capacitadas para sustentar-se. Não é isso. E a sua iniciativa para a promoção, esta é a segunda vertente, é uma das vertentes, a promoção tanto da área da cooperação técnica e comercial. Depois que tomou a iniciativa desse... Fizemos reuniões, sim, e foi adotada uma nova visão estratégica, que também mais ou menos uma visão que já aponta algumas direções aí na área empresarial, na área cultural, na área de mobilidade, enfim, tudo isso. Porque mesmo a própria mobilidade, que foi uma grande batalha minha, que comecei logo que saí daqui, quando saí em 2012, os jornalistas que tive um encontro com eles aqui no sindicato aqui dos jornalistas, eles perguntaram-me, mas olha, o que é, senhor secretário executivo? Você vai agora como secretário executivo, mas essa CPLP, a gente não sente. Eu quero visitar o meu primo que está em Angola, quero visitar o meu primo que está não sei onde, o meu tio que está ali, não posso ir porque não há mobilidade. Eu tenho que pedir um visto que não chega. Como é que vamos resolver isso? Olha, isto também tens toda a razão. A CPLP foi criada, não é uma CPLP dos povos, mas uma CPLP dos governos. É por isso que a primeira atitude de Moçambique foi essa. Não, a CPLP não pode ser só de governos. A CPLP tem que ser uma CPLP dos povos. Porque ela foi criada para servir os povos, não é para apenas ficarmos em reuniões em Lisboa, não sei, daqui. Ela tem que ser uma organização que se faça sentir. Sintam que a União Europeia, que ainda tem muitos problemas, muitas dificuldades, é verdade, tem, mas as pessoas já sentem que são europeus. Sentem que há qualquer coisa, movimento, não sei quantos, em termos de benefícios aí, um país pequenos, pobres como Portugal e Espanha estão se beneficiando
da União Europeia, dos fundos europeus, para se desenvolver os seus países, sentem que a União Europeia existe. Nós não sentimos. Não sentimos. Aqui a SADC ainda mais ou menos também temos, mas como sentimos alguma coisa que a SADC existe, até através da mobilidade, tudo, já nos movimentamos aqui, embora com algumas exceções aqui e acolá, mas já há uma movimentação aí na área. O ponto é que os países têm que também fazer grandes esforços para estar ao mesmo nível, porque a integração total é preciso que todos os países caminhem no mesmo nível. O que é que chegou a ser feito do seu pensamento de se repensar na CPLP? Chegou a acontecer essa repensão? Sim, fez grandes reflexões e a nova visão foi adotada na Cimeira de Brasília em 2016, ou seja, ainda sob o meu mandato. Aliás, foi a minha bandeira quando saí da CPLP, que deixei como legado a nova visão estratégica. E tanto mais que me felicitaram por causa disso. Mas daí para frente era preciso fazer um plano de execução, de implementação da visão. Não houve nada. A visão está lá como uma letra morta. Pegou-se apenas na mobilidade, fez-se um grande esforço, mas vamos ver se em Luanda se aprova essa mobilidade, que ao fim e ao cabo, se vamos ver bem os aspectos que estão ligados à mobilidade, que estão nesse protocolo aí, não nos levam a grande coisa. Os entraves vão continuar, porque enquanto os Estados-membros, cada um está ligado às suas zonas regionais, tem acordos, tem, portanto, entraves regionais em termos de mobilidade. No caso, por exemplo, Portugal tem o Schengen, que lhe impede de tomar decisões mais arrojadas, de abrir, portanto, abrir-se aos outros países, libertando, portanto, a questão dos vistos. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Portugal não vai acontecer. Fala-se aí, através da residência, não sei o quê, isto, aquilo, mas isso aqui é um processo complicado. Em algum momento a coisa vai ficar entupida, não sei. Mas vamos ver se eles conseguem dar passos mais arrojados. Não? Vamos ver, vamos ver. Não, o que se prevê, pelo menos até esta altura, espera-se não venha a haver novas complicações. A situação atual, que já é bastante grave da Covid-19, é que a próxima cimeira da CPLP ocorre em Angola em julho próximo, portanto, em julho deste 2021. E é para lá onde se vai levar este projeto da mobilidade. Sim, é isso. Mas vai haver, antes de Angola, vai haver uma reunião ministerial para se analisar o projeto, para se estar em condições para ir para Angola. Porque a Covid também veio criar um outro problema, esta crise sanitária. Mobilidade. Hoje as fronteiras estão se fechando. Estamos aqui hoje, a África do Sul fechou, não sei onde a Europa está fechando, estão confinamentos. Isto também vai dificultar muito a mobilidade. A Covid veio trazer um outro elemento novo para criar-nos ainda mais dificuldades. Por isso vamos ver se a Cimeira de Luanda, se a situação se estiver como está hoje, não haverá cimeira nenhuma presencial. E na ausência de uma cimeira presencial não se pode avançar? É isso, tem que se fazer uma cimeira via videoconferência, né? Vai ter que ser feita. Olhando para aquilo que é o projeto da mobilidade da CPLP ainda a ser apresentado na Cimeira de Angola, em princípio, se acontecer a cimeira, Sr. Embaixador, acha que podemos ter uma mobilidade similar àquela que acontece, por exemplo, na União Africana? Perdão, na União Europeia? Não, ainda não. Ainda não. Eu sempre dei muita importância que os acordos bilaterais fossem muito promovidos. Os acordos bilaterais. A nível bilateral, por exemplo, Moçambique e Cabo Verde, por exemplo, não precisa de visto. Precisa de moçambicano, precisa de cabo-verdiano, podemos ir de um lado para o outro. Creio que com São Tomé também. Creio que com Guiné-Bissau não sei, com Angola também. Portanto, há uns acordos que estão sendo feitos bilateralmente, que estão a facilitar, estão criando um quadro mais ou menos de mobilidade que pode propiciar com que cheguemos a um quadro geral. Porque se esperarmos só pelo quadro da CPLP, não sei, tenho minhas dúvidas. Sr. Embaixador, acha que os acordos bilaterais nos podem levar a uma mobilidade a nível dos 9 países da CPLP ou vamos chegar mesmo em acordos bilaterais? Não, quer dizer, os acordos bilaterais permitem que, por exemplo, se eu tiver um acordo com Portugal, Moçambique com Portugal, Angola com o Brasil, quer dizer, se houver esses acordos bilaterais, quase que elimina o acordo da CPLP. Se houver, se todos os países afirmarem acordos. Bilateralmente, não sei. Mas é preciso que todos nós façamos isso, não é?
Sr. Embaixador, tomando em conta a sua experiência de 2 mandatos e meio na CPLP como secretário executivo, sentiu que existe interesse nos 9 países para que esta mobilidade ocorra ou haverá alguns países que se mostram um pouco reservados? Quer dizer, vontade política existe. Vontade política. Sim, a vontade política existe. Agora, na prática é que não sei. Mas a vontade política existe. Mas também em alguns países há um certo receio de se abrir. Porque também há muito, como sabe, o crime internacional está muito forte também. Então tem um receio de que os países possam ser invadidos também como está acontecendo connosco, por exemplo, aqui em Cabo Delgado. Estão entrando pela Tanzânia, estão entrando aquela ponte, aquela ponte foi construída mesmo para a passagem deles, quase que pelos vistos, né? Não sei se é pela ponte que eles passam, não sei. Chamada Ponte da Unidade. Sim, os jihadistas, não sei se passam por ali, ou de barco, não sei. Mas, porque também é preciso que, a nível interno, sejamos organizados para fazer face a qualquer agressão, a qualquer entrada ilegal de pessoas que não estão habilitadas a entrar num outro país. Isso é que é preciso que os países sejam preparados para isso, não é? O receio de alguns países é esse. Primeiro é preciso estarmos preparados para fazer controle da migração, migratório. Quando tu entras num país, ok, não precisas de visto, mas chegas lá, apresentas o teu passaporte, a tua identidade, está registado, automaticamente o teu movimento é controlado. Se estás autorizado a ficar 30 dias, eles te controlam. Ao fim de 30 dias, eles procuram onde tu estás. Meu amigo tem que renovar o visto, ou tem que renovar a sua estadia. Agora, não sei se todos os países estão preparados para isso. Mas também, ao longo deste processo da mobilidade, foi-se repetindo que praticamente Portugal e o Brasil não teriam tanto a ganhar com o acordo de mobilidade a nível da CPLP, porque os cidadãos dos restantes 7 países da organização é que procuram ou Portugal ou pelo Brasil. E não ao contrário. E não ao contrário. Não ao contrário, eu pergunto, e não ao contrário. É o que se diz. Ah, não. Tu vais ver uma grande avalanche aqui. Porque as grandes oportunidades de negócio estão aqui. Estão em Angola, estão em Moçambique. Vais ver a corrida de portugueses aqui. De brasileiros não digo, mas de portugueses has de ver. Vais ver muita gente vir para aqui. Muita gente quer vir para aqui. E já uns que estão aqui já vêm aqui, apesar de tudo, apesar das nossas portanto, guerras aí, aqui e acolá, Moçambique ainda é um país atrativo. É um país que tem muitas oportunidades de negócios aqui. Portanto, eu acho que não é. Um moçambicano que vai para Portugal, ou um angolano, vai fazer o quê? Muitos vão em busca de emprego. Com pés descalços, como que estão lá. Não vão ter. É irrisório isso. Agora, os outros sim, esses é que vêm para cá. Seja pé descalço ou não, mas vêm para cá. E ocupam espaços que nós próprios não ocupamos. Pequenos bistrôs aí, cervejarias, não sei quantos. Estão eles a ocupar. Hoje, pega Maputo. Quem controla os restaurantes em Maputo hoje, cervejarias, não sei, são portugueses, não é? A maior parte deles. Ou não é? Acontece em Angola, a mesma coisa. Acontece em Guiné-Bissau, a mesma coisa. Em São Tomé, a mesma coisa. São eles que controlam. Nem são brasileiros. Os brasileiros que vêm para aqui, ou vêm com as empresas, não pessoas assim, individuais que vêm para aqui. Aqui, portugueses, sim, eles são de ver muitos. A comunidade portuguesa estancou um pouco agora por causa do Covid. Mas às de ver se o Covid acaba, isto aqui vai explodir. Senhor Embaixador, como transformar a CPLP numa organização para os povos? É preciso que tenha programas dirigidos aos povos. Vamos pegar a educação, por exemplo. Se a gente vem uma grande campanha de alfabetização, todo mundo sabe ler e escrever. Começamos por aí, vamos ver. Todo mundo sabe ler e escrever. Como é que tu queres introduzir uma democracia num país em que as pessoas não sabem ler nem escrever? Isto para mim é a gente se enganar, não é? Ler e escrever é fundamental. A pessoa que vai ali, votar ali, saber ler o boletim, saber, olha, estou a pisar neste lugar aqui, eu sei o que é isto. Sabem? Não sabem. Então não podes dizer que as pessoas estão... É preciso, de facto, começar por aí. Sentir que, olha, a alfabetização, nós todos sabemos ler e escrever, a CPLP apoiou programas de alfabetização neste país, escolas neste país. Está o caso de Guiné Equatorial, que está num processo de integração na CPLP. Nós queremos professores que vão lá ensinar
entre a língua portuguesa na Guiné Equatorial. Mas os países criticam a Guiné Equatorial, mas ninguém se mostra a apoiar o país para que possa integrar-se efetivamente. Através de fala a segunda língua, não falam português. Ok, mas ninguém nasceu a falar português. Muitos países nossos ainda não falam português. É preciso apoio, é preciso que se criem uns centros, que eu falei há pouco tempo. É preciso mandar professores para a Guiné Equatorial, para ensinar a língua portuguesa, introduzir a língua portuguesa nas escolas. Eles precisam de professores. Eles têm dinheiro para pagar, mas precisam de professores, não, que sejam de Angola, de Moçambique, de Portugal, mas precisam de professores. E por falar em Guiné Equatorial, foi, creio, nos seus 2 mandatos e meio que se logrou, portanto, admitir a Guiné Equatorial como membro da CPLP. O que é que este processo implicou para si? Não, para mim, eu acho, aliás, eu consultei alguns dirigentes africanos, presidentes, um deles foi o presidente Chissano, o presidente de São Tomé, o presidente de próprio Guiné-Bissau. Falei com eles, o presidente Eduardo dos Santos, de Angola, estive com ele. Não viam obstáculo nenhum. Por que a Guiné Equatorial não entrava? Simplesmente havia um obstáculo de um país único, que dizia que não, porque a pena de morte, porque havia a pena de morte. E eles deram um grande passo aprovando uma moratória da pena de morte. E este ano vão abolir. Mas a moratória, eles fizeram a moratória. E desde então, 2012, não sei quantos, aliás, muito antes, que não matam ninguém. Portanto, essa parte foi cumprida. Agora, a língua portuguesa. A língua portuguesa não é um dos tempos que a gente aprende a língua portuguesa. Então, eles tinham reunido as condições necessárias para poder entrar. Não havia nenhum obstáculo. Aliás, o Moçambique disse logo que já a Guiné Equatorial podia ter entrado em 96. Já podia ter entrado, porque não havia nenhum... se queria, portanto, a CPLP? Sim, podia ter entrado. Não havia nenhum obstáculo para isso. Porque nessa altura até, não sei se alguns países tinham pena de morte. O Brasil tem pena de morte, por exemplo. Ainda tem pena de morte. Por crimes militares. É pena de morte, não é mesmo? Seja crime militar ou civil ou não, é pena de morte. Mas tem pena de morte. Mas a questão do fundo, cavando bem o fundo, será mesmo não, a pena está. de morte ou haverá outras razões por detrás? Estás a colocar uma questão muito pertinente. Às vezes a gente se interroga lá mesmo, eu estou lá como conselheiro do presidente, lá, que será que mesmo um dia, se a gente se abolir a pena de morte, estes ataques à Guiné Equatorial vão deixar de acontecer? O problema é que é um país muito orgulhoso de si próprio. Eles não admitem que nenhum país ponha-lhes a pata em cima. Eles são eles próprios, são muito panafricanistas. As decisões são eles que tomam, não são decisões que vêm da Espanha ou de onde quer que seja. São eles que tomam as próprias decisões. Portanto, eles não admitem os acordos que eles tratam, petróleo, gás, não sei quanto, são eles que beneficiam a eles próprios. É só as pessoas que têm ido lá ficam surpreendidas com aquilo que veem na realidade em termos de desenvolvimento de infraestruturas sociais, públicas, estradas, habitação pública para as pessoas. Está lá, com recursos de petróleo, estão lá, evidentes. Não é só na capital Malabo, mas em todo o país, não é muito grande, mas em todo o país tem autoestradas de primeiro nível. Estão a construir uma nova capital, que este ano vai passar a funcionar lá, administrativa. Portanto, estão fazendo isso. E agora, eles não admitem que alguém vai lá ditar ordens. Então, isso é que alguns países nossos, os que pensam que a CPLP deles, querem mandar, mas não têm essa capacidade. Não admitem. Portanto, é profundo, é uma questão política, questão digamos, aquilo foi colónia portuguesa também, mas como eles não permitem que as ordens venham de fora, Eles não estão a ser vítimas também da sua riqueza. A regra geral, os países africanos que têm muita riqueza costumam ser os utilizados. Também é verdade, mas sobretudo sobretudo essa parte que estou falando, né? Porque as antigas colónias nossas de Portugal, eles estão habituados sempre com paninhos lá, mas ainda não conseguem dominar-os todos, né? Dominam alguns, tudo isso, mas essa parte é uma parte complicada. Senhor Embaixador, como é que, 25 anos depois, como é que encara o futuro da CPLP? Depende dos países.
da vontade política. O que é que a CPLP querem que seja? Porque se continuarmos como estamos, nós corremos o risco de ver uma CPLP a desaparecer aos poucos, se não se derem passos mais ousados em direção aos nossos povos. Eu digo uma coisa, a questão da cooperação económica e empresarial é fundamental. Cooperação técnica, fundamental. A parte da educação, da saúde, agricultura, apoiar em termos de técnicos os nossos países. Isso sim, sentirem que as pessoas... Agora, enquanto andamos só falando a língua, como dizia Chanal Guzmão, a língua é nostalgia. Não vamos comer a língua. Os povos não comem a língua. Querem comer, querem produção. A CPLP tem que apoiar esses países a fazer isso, a produzir comida, ter saúde, ter educação. O papel da CPLP é esse. Não apenas de língua. Língua não é só para falar. A língua é para servir para qualquer coisa. A língua tem que servir para negócios também. Não é só para a gente cantar o fado ou cantar outras coisas quaisquer aí. A língua é uma língua para ser utilizada como um instrumento para o desenvolvimento dos povos. É um instrumento para o desenvolvimento dos povos. Não é apenas para a gente falar, temos nostalgia da língua. Não vamos comer a língua, não. 25 anos depois, precisávamos de criar uma CPLP como esta que temos. É preciso reformar a CPLP, o que é preciso é isso. Tem que se rever tudo, a CPLP. Tem que haver uma cimeira em que vamos tocar nas instituições existentes, rever alguns órgãos que existentes, porque há órgãos dos nossos países, como as assembleias, os órgãos judiciais, que querem um espaço na CPLP. A Assembleia Parlamentar da CPLP não tem papel nenhum quase. É preciso ter na arquitetura institucional. Tem que estar lá. Cimeira do chefe de Estado, pois onde fica o Parlamento, onde fica o órgão judicial. Tem que estar um espaço. Temos o órgão executivo, temos o Parlamento, temos o judicial. Tem que ter um espaço, também ter um papel a desempenhar nos nossos países. Por exemplo, pegamos o acordo de mobilidade. O acordo de mobilidade. Nenhum país vai aprovar um acordo desse sem passar pelo Parlamento. O Parlamento tem que se pronunciar, que é uma questão de soberania. Portanto, se a CPLP aprova, não sei quantos, nenhum governo vai aplicar sem passar pelo Parlamento. É na verdade. Era possível, em termos de existir o sem CPLP nestes 25 anos? E é possível também existir no futuro? Sim, quer dizer, é preciso, sim, é preciso. Mas era preciso termos outra abordagem, outra maneira de comportar-se, de maneira de ver, de atuar, não é? Não apenas ficamos aí em Lisboa Não. A CPLP tinha que ser um pouco mais dinâmica, tudo isso. Tinha que ser um pouco mais dinâmica, acho eu. E tem havido manifestação de outros países, à semelhança da Guiné Equatorial, a manifestar o desejo de integrar a CPLP. Como é que o Sr. Embaixador vê? Até agora só tem países que querem ser observadores. Observadores, sim. Com membros... O que buscam nesta CPLP aí está. frágil? Eu já falei também em discursos públicos que a grande avalanche de países que querem ser associados, membros associados, observadores da CPLP, vão lá porque, através de nós, querem penetrar os nossos países. Eles sabem o valor económico que nós temos, o valor potencial económico que nós temos. Eles não vão lá por causa da língua portuguesa, não. Vão porque querem penetrar os nossos países. Somos membros da CPLP, são observadores da CPLP, estão observando, estão já estudando os nossos países. E nós pensando, estão ali porque não sei quem. Não. Eles estão lá, estão estudando os nossos países. Países novos que não conhecem Angola, não conhecem Moçambique, estão lá, ver qual é o potencial económico desses países. Então eles vão entrar. Vir aí, na área de petróleo, na área de eles vão pesquisando. Agora há uma febre aí no mundo à procura do ouro. O ouro está a valorizar-se, mais do que o próprio petróleo. Então eu recebo e-mails todo dia, quero saber se a Guiné Equatorial tem ouro ou não, não sei, eu não sei se tem ouro ou não sei, não é isso na minha área também. Mas querem recursos. Os americanos de repente interessam-se pelo ouro na Guiné Equatorial. Outros países também. Assim como se interessam por Moçambique também. Muitos países que nunca tinham ouvido falar de Moçambique estão a se interessar por Moçambique. Ontem a Turquia. Quem sabe, algum dia a gente pensava que a Turquia vai estar inserida em Moçambique.
Hoje está aí em peso a Turquia. Entrou na CPLP como observador. E foi no bom tempo. Que a Turquia entrou, o Japão entrou, o Uruguai e mais os outros países que entraram na CPLP como observador. E eles estão lá. Alguns países, antigos países socialistas, saíram daqui e estão regressando de novo. Estão entrando na CPLP como observadores. Estão a ver o grande potencial que este país tinha, que no tempo em que eles estavam cá não sabiam que tinha tantos recursos como tem hoje. Recursos minerais, esse petróleo, gás, não sei quantos, muitas coisas aí, que os minerais estratégicos que nós temos aqui. E estão voltando um a um. Infelizmente a pandemia e essa Cabo Delgado e o centro criaram um travãozinho aí, mas que isto não vai durar muito tempo também. Não é? Sr. Embaixador, vamos ser pragmáticos. Quando a CPLP é criada, pareceu estar evidente que o interesse, na verdade, não era coletivo, era mais de um país. Até que ponto isto pode estar a pesar para esta letargia da organização? É isso mesmo que está dizendo. É o interesse de um país. Porque a CPLP, ou a história da CPLP, sabe que o Papa Paulo VI recebeu os três dirigentes do movimento de libertação. Foi o Marcelino dos Santos, Amílcar Cabral e o Agostinho Neto. Recebeu-os no Vaticano. Foi dali. E durante a luta de libertação nacional, tinha sido criada a CONCP, que era um movimento que congregava os movimentos. Ele pertenceu ao Marcelino dos Santos. Então, a CONCP, eu posso dizer que é o embrião da CPLP. Ou pelo menos dos PALOPs. Dos países africanos da língua portuguesa. PALOP. CONCP, PALOP. E CONCP transformou-se em PALOP, depois das independências. Quando nós criamos os PALOPs, os portugueses ficaram alarmados. Porque nós convidamos o Brasil para ser observador da CPLP, dos PALOPs. Dos PALOPs, sim. Então aí começaram a movimentar-se aí, não sei quem, lá o brasileiro também, começou a movimentar-se, não sei quantos, para que se criasse uma organização em que envolvesse os 7 países. 5 mais 2, 7. Foi aí que surgiu, mas tinha uma intenção que é, de facto, a língua portuguesa. Porque o primeiro organismo que se cria, que antes mesmo da própria CPLP, foi o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, em Maranhão. Foi a primeira coisa que se criou. Depois é que se foi mais tarde para a CPLP como organização que envolve questões políticas, diplomáticas, não sei quantos. Foi isso. Chegamos ao fim? Não. Sr. Embaixador, um dos grandes problemas que afeta as organizações, nomeadamente o seu funcionamento, tem a ver com a capacidade orçamentária. Está. Este é outro problema. Né? A CPLP tem capacidade para responder a todos os desafios que os países membros enfrentam. Citou aqui a complexa situação de Cabo Delgado em Moçambique, citou a situação na Guiné-Bissau na altura, quando foi daqueles desentendimentos, havia necessidade de se deslocar, e tudo isso implica recursos. A CPLP não tem dinheiro. Não tem Nem dinheiro. para fazer cantar um cego não tem dinheiro. Quando a CPLP é concebida... O orçamento da CPLP é uma coisa exígua. Que o dirigente que está lá, eu acho que fica sempre, toda hora, momento, com dor de estômago para poder ter dinheiro para pagar os seus funcionários. Não tem dinheiro. Os países que mais contribuem não têm pago as suas cotas também. Portanto, o CPLP tem um orçamento muito... Olha, a primeira revisão orçamental, desde que a CPLP foi criada, foi feita aqui em Maputo, em 2014. Nunca mais se fez uma revisão nenhuma. A revisão salarial da CPLP foi feita no meu mandato, em que eu consegui um aumento de 15% para todos os funcionários da CPLP. Nunca houve uma revisão salarial da CPLP. E o CPLP não tem recursos. E fizemos essa revisão salarial por quê? Porque nós temos um novo Estado-membro que entrou, que foi a Guiné Equatorial, que veio aumentar um pouco o orçamento da CPLP, com a sua participação financeira. Portanto, a cota da Guiné Equatorial permitiu que nós pudéssemos fazer um aumento salarial aos funcionários. Sem isso não poderíamos fazer. Portanto, a CPLP continua sem recursos. O fundo, chamando o fundo lá para os projetos, tudo isso, também não tem dinheiro. Porque de vez em quando é o Brasil que mete alguma coisinha, Portugal mete uma coisinha aí, mas para coisas muito pontuais. Mas não para grandes projetos de desenvolvimento. Portanto, o problema de financiamento da CPLP é muito sério. Enquanto os países não querem que ele seja uma CPLP
proativa, dinâmica, é preciso meter dinheiro, isso não vai acontecer. Mas quando a CPLP é criada, Sr. Embaixador, onde é que se pensou que seria buscar recursos para a sua sustentabilidade? É que são os Estados-membros que têm que contribuir. Porque a CPLP não é uma empresa. São os Estados-membros que têm que contribuir. E não estão a contribuir? Não aumentam. A totalidade dos Estados? Completamente. Não aumentam. Não aumentam. É uma organização que vale a pena manter-se? Ou nesta reflexão que se impõe que se faça, temos que parar no tempo e decidir terminar com esta organização? Vamos pensar em voz alta. Há muitas organizações no mundo que precisam ser repensadas também, eu creio. Que há muita organização internacional aí que os países já não têm capacidade para contribuir. Para fazer as suas contribuições. Mesmo a nível da União Africana há problemas sérios. Ah, sim. Muitas organizações. Suponhamos, por exemplo, pega o nosso país, membro das Nações Unidas, que é o orçamento que não é fácil. União Africana. Tens CPLP. SADC. Sim, essa é, vamos lá, antes, SADC. Depois CPLP. Conferência Islâmica. Commonwealth. Não sei o que, mas Oceano Índico, não sei o que é uma coisa do Oceano Índico. Deve haver outra coisa que eu não sei, mas são muitas organizações que têm que todos os anos contribuir. Onde é que arranja dinheiro para isso? Nem aqueles que produzem petróleo, não sei como Angola, não sei Brasil, têm dificuldades. Porque quanto mais o teu revenue, os teus incomes são maior, também a contribuição é maior também. Fazem revisão das contribuições. Portanto, é muita carga financeira para os orçamentos dos Estados, todos os Estados, não é só os da CPLP, mas a nível mundial. Depois que uns saem porque não aguentam, não é? Evocam razões, não sei de quantos, mas é mentira, é porque não conseguem pagar as cotas. Não conseguem pagar porque é muito elevado. Não seria sustentável suspender a organização para se eliminar é esses difícil, gastos? é difícil fazer isso, né? É muito difícil. Isso teria implicações políticas muito fortes. É preciso, isso é uma coisa que não é uma decisão fácil de tomar, não. Tem implicações políticas muito fortes. O que é que significa paralisar uma CPLP, uma SADC, uma CDAO, uma CQQ? Isso é difícil. Mas olhando para o mercado todo da CPLP, os 9 países, tem um grande potencial econômico. Mas tem, aí está. É por isso mesmo que eu digo, a CPLP deverá existir, porque tem um grande potencial econômico. Mas é preciso que os Estados-membros manifestem essa vontade política. Falta vontade política. Essa vontade política. Olha, queremos uma CPLP. Porque é o seguinte, tu perguntas qual é a agenda da CPLP. Ninguém consegue responder-te. A CPLP devia defender 2, 3 pontos, 2, 3 prioridades. A CPLP tem que ser isto. Vamos avançar nisto, aquilo. Não espalhar-se em muitas coisas aí. Então, se conseguir definir estes 3 pontos na sua agenda, por exemplo, a nível de chefe de Estado, a nossa agenda é esta. Vamos lá prosseguir assim. Mobilidade, ok, é uma agenda. O que mais? Isto, o que mais? A parte de cooperação económica e empresarial é agenda. Vamos lá fazer isso. Educação, saúde, cultura. Vamos lá, agricultura, ok, está aí. Ciência e tecnologia, por exemplo. Então, temos de ter uma agenda. A gente precisa conseguir seguir essa agenda. Mas não andarmos aí espalhados, transporte, não sei o que. Diga uma coisa, o que é que serve uma reunião dos ministros de transporte da CPLP? Gastar dinheiro. Não, porque não vai contribuir para nada, para a organização, não estou a ver. Eu, pelo menos, não estou a ver qual é a utilidade que possa ter. Fazemos esta conversa numa altura em que Moçambique preside a área econômica da CPLP e também a área dos juízes. Podemos fazer isso. Agora, falou dos juízes, a nível porque é preciso criar quadro legal. Os quadros legais são necessários, a harmonização dos quadros legais. Por exemplo, nós temos muitos acordos aí de reciprocidade, de benefícios, não sei quantos, que é preciso harmonizar. Códigos de investimentos, é preciso harmonizar. Que a gente promove investimentos para Moçambique, não pode ser desigual de Angola, não pode ser desigual de Cabo Verde, temos que também harmonizar isso. Toda a legislação laboral também. Conseguimos uma coisa no tempo, quando eu estava lá, foi ter um acordo sobre a proteção social dos trabalhadores, em que se tu és um moçambicano e contribuis aqui em Angola, tu podes receber a tua em Moçambique. Assim vice-versa. Isso beneficiou muito, discutiu-se muito por causa dos portugueses, que eles descontam aqui e recebem em Portugal. Portanto, isso foi então, são esse tipo de legislações que é preciso harmonizar tudo isso. Né? E os parlamentos jogam um papel nessa harmonização. São os órgãos da justiça,
os Ministérios da Justiça que trabalham nisso. Portanto, é preciso também a questão da extradição de pessoas, não sei quanto, também é preciso que as procuradoриas, não sei quantos, os tribunais também funcionem. Portanto, agora, outras instituições que muitas vezes não têm uma coisa direta a ver com o país, com a organização, isso também pode-se ver, não ser uma prioridade, mas estar a outro nível de prioridades. Senhor Embaixador, unir países da CPLP implica unir 9 culturas, porque estamos a falar de 9 países membros. E unir as culturas é um exercício que nunca se revelou fácil. Até que ponto a componente cultural também pode estar a condicionar a prosperidade da CPLP? Nós não vamos unir culturas nenhumas. Cada um com a sua diversidade cultural. Que é preciso que cada um respeite a sua diversidade cultural. Isso é fundamental. Isso é preciso que cada povo tem a sua cultura, é preciso que trabalhemos, conheçamos as nossas culturas, cada um conhece a cultura do outro e tudo isso. Não submeter uma à outra. Isso não é possível também fazer isso. Ninguém vai permitir isso. Então cada um tem a sua cultura, cada povo tem a sua cultura. Vamos com que aprimoremos isso, que façamos a divulgação, promoção das nossas culturas, que todos entendam, conheçam as nossas culturas. Isso é que é fundamental, não fazer com que uma mata a outra, não. Numa só palavra, os 2 mandatos e meio em que esteve na CPLP como secretário executivo, a avaliar pela conversa que tivemos aqui, foi de mais frustrações do que de glória. Não. Não é mais frustrações, não. Quer dizer, é verdade que uma pessoa fica frustrada por não ter não ter, que os outros têm a visão de uma CPLP de futuro. Não terem essa... Porque o que se passa é que a CPLP está muito refém àquilo que os embaixadores de Lisboa decidem. E os ministros, quando chega lá, a coisa já está cozinhada, não é só bater martelo, ninguém discute nada. Vai aos presidentes, ainda, pronto, acabou. Os órgãos que devem decidir, que devem analisar a CPLP, não têm tempo para discutir isso. Tinha que haver uma... tempo de oportunidade. Tempo. Tempo, portanto, vai tudo rápido, é tudo uma cimeira de meio-dia, vai-se lá, em 1 hora toma decisões. É preciso que houvesse um debate mesmo. Um debate, mas CPLP, será que mesmo vale a pena existir? Isso que me estão a colocar a mim aqui. Vamos lá, também o chefe de Estado, essa situação já são 25 anos, mas vale a pena a gente continuar nesse exercício da maneira como estamos hoje. Vale a pena a gente continuar nesse exercício. Quer dizer que é preciso fazer isso. Embaixador Isaac Muragê, antigo secretário executivo da CPLP, foi nosso convidado neste espaço. Dissemos aqui, e agora que a CPLP faz este 2021, 25 anos depois que foi criada em 1996. Porque esteve na nossa companhia, fica aqui o nosso muito obrigado e não sai daí, porque logo a seguir muito mais propostas bastante aliciantes.